Vamos lá, pessoal. Como amanhã, domingo, nós teremos a segunda aula do evento Vlad 360, resolvi fazer o nosso tradicional vídeo de domingo, hoje, no sábado, um pouco mais rápido, com a visão apenas do Ibovespa, tá bom? Vamos lá. Ibov essa semana teve um movimento de alta, 0,55%, como vocês podem perceber, esse que é o gráfico semanal. Nós temos aqui uma inside bar, uma barra pequena, dentro de outra barra. Essa barra, ela tem uma amplitude baixa, tá, pessoal? Uma amplitude, eu diria, de menos de 2%, né? Como a gente pode ver, é a menor amplitude aí das últimas barras. No gráfico semanal, nós temos uma tendência de alta vigente pela posição da média móvel de 20 semanas, a média móvel de 50 semanas, que representaria a tendência do último ano também, aponta para cima. E a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o Ibovespa atingiu o objetivo? Está na hora de começar a subir? Muito bem, então vamos começar trazendo alguns dados interessantes, né? O primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês é sobre ciclos, né? A gente teve um ciclo fechando semana passada, inclusive eu já tinha compartilhado, se eu não me engano, com vocês, né? Que foi esse ciclo aqui do dia 6, certo? Então esse aqui do dia 6, que corresponde a esse ciclo aqui de 28 dias, foi no dia 6 de fevereiro, né? No dia 6 o mercado caiu, no dia seguinte, exatamente, o mercado marcou um fundo, né? Veja que o mercado não iniciou uma tendência de alta vigorosa a partir daquele sinal, mas parou de cair. E aqui que vem um conceito-chave, né? Muita gente interpreta errado os ciclos, né? O cara acha que, pô, fechou aqui a inflexão, tem que cair 50%. Não, o mercado parar de subir já é um sinal. Da mesma maneira aqui, parar de cair já significa que o mercado interpretou aquele ponto ali como um ponto de inflexão. Não à toa estou escrevendo um livro sobre o assunto para poder deixar tudo isso mais claro, né? Então, por esse ciclo aqui, a gente entraria, sim, numa janela altista, tá? Numa janela altista, pelo menos aqui até março, tá? Até o dia 15 de março. É pelo menos o que está nos datando esse ciclo aqui de 28 dias, que é o ciclo em azul. O ciclo maior é de 50 dias, tá? O ciclo maior só vence lá em abril, curiosamente, tá? Isso não bate com o ciclo presidencial, não bate com o ciclo natural do Ibovespa, tá? Então aqui a gente já começa a ter conflitos. Mas bate com o seguinte, o que eu acabei de falar? A gente tem, né, uma inside bar no gráfico semanal do Ibovespa. O que isso significa, pessoal? Eu testei, tá? Fiz aqui o backtest. Então aqui está na minha planilha. Rapidamente fiz aqui o backtest. E o que representa esse backtest? O que quer dizer cada um desses dados? Então aqui é o seguinte, o que eu testei? Eu testei inside bar dentro de tendência de alta, né, média móvel de 20 subindo, no semanal, obviamente, sendo essa inside bar a barra com a menor amplitude das últimas 5 barras, né, das últimas 5 semanas. O que a gente pode observar? Como se comporta na semana seguinte, 4 semanas depois, 8 semanas depois. Então a gente pode ver que a média do retorno aqui, né, que é basicamente a expectativa matemática, é positiva para uma semana depois, para 4 semanas depois e para 8 semanas depois, chamando a atenção aqui em especial para 8 semanas, né, onde a média disso tudo é de 1,97, certo? Detalhe, né, isso aqui é só para a gente ter uma noção no saldo geral, né, porque o que nos importa é o seguinte, pô, quando subiu, quanto subiu, e quando caiu, quanto caiu, tá? Na semana seguinte, na média, quando subiu, né, o mercado subiu em 51% das vezes, quando subiu 3,32% na semana seguinte, ou seja, é um sinal bem bacana, bem interessante para uma semana seguinte, tá? Então há uma expectativa positiva aí para a semana que vem por esse dado, por esse sinal aqui que o Ibovespa acabou deixando no semanal, que é essa inside bar, menor barra das últimas 5. Para 4 semanas, né? Veja que é onde está a maior taxa de acerto, o mercado subiu em 62% das vezes, quando subiu 3%. Curiosamente, isso produz uma média menor, né? Uma expectativa matemática menor. Por quê? Porque quando caiu mais, né? Olha só que interessante. Tá? E 8 semanas é onde está a maior expectativa matemática, porque quando subiu, em 51% das vezes, subiu 8%. Ou seja, do ponto de vista estatístico, por esse sinal que o mercado está dando aqui no semanal, né, a gente também poderia esperar alta para Ibov. Ou seja, inside bar, 1 ponto. E é assim que a gente tem que fazer, tá, pessoal? A gente vai lá e coloca aqui, ó, 1 ponto para inside bar, outro ponto para o ciclo de 28 dias, outro ponto para o ciclo de 50 dias, né? Agora, vamos começar a pontuar do outro lado, tá? Então, a gente tem aqui o ciclo de fevereiro.
tá? Então esse aqui é o comportamento usual do mês de fevereiro. Então veja que o mercado nos últimos 10 anos caiu aqui, ficou meio de lado até o 7º pregão e subiu a partir do 7º pregão até o 11º pregão, né? Então olha que interessante, tanto o movimento médio de fevereiro nos últimos 10 anos, quanto o movimento médio desde de 94, que é a linha em preto mais densa, né? Marcaram um topo aqui por volta do 10º pregão, né? Ó, 11º, 10º pregão para o mercado cair até o final do mês. Então aqui a gente já tem um ponto negativo. E assim a gente vai formulando a nossa análise, né? O que tem mais probabilidade? Entende? É assim, é mais um, menos um, mais um, menos um. Pode ser que lá no final dê zero, tá? Ou seja, por aqui, quantos pregões nós já tivemos em fevereiro? Nós tivemos em fevereiro Opa, tô bem na frente, né? Pera aí. Tá em cima aqui. Já tivemos então 1, 2, 3, que é o gráfico diário. 4, 5, 6, 7. Vejo que o mercado marcou fundo no 8º, 9º, 10º pregão. Ou seja, o mercado, por essa sazonalidade, né? Isso aqui é sazonalidade. O mercado estaria prestes a marcar um topo, né? Ou aqui no 11º, ou até mesmo aqui no 13º pregão, que seria segunda ou quarta, tá? Então aqui realmente, por essa janela que a gente está observando, fevereiro, na média, não costuma subir no final do mês. E aqui que vem a mensagem, ó. Tá? Aqui que vem a mensagem. Fevereiro não costuma subir no fim do mês, tá? Então, dá um pouco de... A gente coloca um pouco de açúcar aí nesse feijão. Já começa a ficar mais provável esse lado aqui no Ibov, né? Então, percebe como é complexa a coisa? Não é tão trivial, né? Então, a gente vai dando pesos aos eventos. Não é assim, vai subir, vai cair. Não, vai dando peso e vai formulando a análise, certo? Então, o que mais? A gente tem o ciclo natural do Ibovespa aqui só para março, tá? Então aqui, pelo ciclo natural, quem já assistiu minhas aulas tá ligado no que eu tô falando, é só para março, então aqui a gente poderia zero, né? E o fundo mais importante do ano pelo ciclo presidencial, que é o meio de mandato, é só para maio, também é zero, né? Então no saldo aqui, se a gente for colocar, ainda é positivo, né? Ainda é positivo essas variáveis que a gente está analisando. Vamos fazer agora uma análise técnica, né? Visual do nosso Ibov. Então aqui a gente vai agora para o gráfico diário e o que nós temos? Nós temos um mercado completamente lateral, né? Eu lembro de nos últimos vídeos ter falado da hipótese aqui de um alargamento. Ensinei inclusive como é que a gente projeta o objetivo de um alargamento, né? A gente pega a amplitude do falso rompimento e projeta para baixo. A gente tem uma noção da onde o mercado pode estar, né? Caso ele venha, nesse caso aqui, a fazer um alargamento, que é a figura que a gente está observando aqui. Tá? Como rompeu em falso para cima, não descarta a possibilidade do mercado romper em falso para baixo. Tá? Então tá aí o alargamento. Aqui no dia 26 de fevereiro é outro ciclo que eu estou monitorando, né? Que não é bem um ciclo, né? É uma correlação de datas, tá? Que é a correlação, na minha visão, que o mercado tá configurando com 2020, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Eu mostrei semana passada. Isso aqui é bem interessante, né? Então olha que interessante o movimento que o mercado está fazendo agora em preto com o que o mercado fez entre 2020 e 2021. Então essa janela aqui seria mais ou menos no final de fevereiro, ó. Tá? E aí já bate com outro ciclo lá do final do ciclo natural, né? Que seria para março, começo de março. Tá? Então não me espanta, né? O mercado fazer um fundo antes e começar a subir, se alinhar com esse cenário que a gente acabou de desenhar aqui da Inside Bar como a menor barra das últimas 5, tá? Mas voltando aqui para a análise técnica do Ibov, a gente tem um mercado completamente lateral, certo? No gráfico diário, no momento, nós temos uma tendência indefinida, né? Porque a média está apontando para o lado, a média móvel de 50 também, a gente tem uma tendência absolutamente indefinida no Ibovespa, tá? É interessante a gente perceber aqui no Ibov, olha que coisa legal, pera aí, deixa eu achar uma outra aqui, não... pode ser esse aqui mesmo. Olha que coisa interessante, né? Esse movimento de alta que o Ibovespa fez aqui foi em 13 dias, né? Olha, aqui foi em 15, né? Então, se a gente pega daqui, ó, pronto, 15 dias, ó. Foi a mesma região no tempo que o mercado produziu, não é? 15 dias. Aí aqui, antes do mercado de fato subir, o mercado ficou de lado lá por 12 pregões, né? Se a gente pega daqui, quanto tempo que o mercado está de lado? Já está 17, né? Ou seja, ele já venceu. Olha onde é que foi o 12º pregão, né? Foi aqui, ó, foi no rompimento, o mercado não se sustentou. Então, aqui já não virou tanto, né? Ou seja, esse movimento lateral aqui de 17 dias
A menos que a gente considere daqui, mas mesmo assim não fecha, ó, né? Já teria que ter tomado uma direção, né? Já está atrasado. Então aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada de fato, tá? Então eu vejo no gráfico diário um cenário de indefinição, o que coloca mais um zero aqui na nossa pontuação de contexto, né? Então aqui mais um zero, ó, porque está indefinido, né? Isso no gráfico diário, tá? O que é importante aqui no Ibovespa? Tá confuso? Tá confuso. Mas o que é mais e menos provável? Eu considero absolutamente pouco provável o mercado cair muito forte. Tá? O mercado cair e ir lá para 120 mil pontos. Tá entendendo? Fazer uma coisa assim, ó. Ah, meu Deus do céu, fim de mundo, apocalipse. Sabe esse tipo de coisa que a galera ama? Não. Isso é pouquíssimo provável acontecer. Porque aqui, ó, entre 124 e 121, é uma região muito forte de suporte. Muito forte, tá? É um gap oculto do gráfico semanal que está vigente, certo? Não me espanta o mercado fazer isso aqui, ó. Fazer um alargamento. Isso não me espanta, tá? O mercado fazer algo nesse sentido, né? Vim perder o fundo anterior aqui para respeitar esse suporte e aí voltar lá para cima dos 130 mil pontos. Tá? Isso aqui é uma ótima notícia para quem faz o strangle, né? Ou seja, opera vendido em volatilidade, para quem vende put até mesmo, né? Então qualquer sinal de queda aqui, o mercado chegou no suporte, é um argumento para se vender put. Tá? Como combinar essa leitura de venda de put, né? Com strangle, com o cenário de mercado, se está em tendência, se não está, é disso que a gente está falando no evento que está rolando Vlad 360, não sei se você acompanhou a aula número 1, tá? O link para se inscrever tá aqui na descrição. Domingo, exatamente às 8 horas, quando acontece o nosso vídeo semanal, eu vou trazer a aula número 2, tá? Então não percam, se inscrevam, o evento tá muito bacana, o feedback foi muito positivo, né? A ideia aqui é compartilhar como eu vejo o mercado como um todo, né? Volatilidade, ciclo, análise técnica, movimento direcional, cenários não direcionais. Eu acho que é um evento, uma forma legal aí de você analisar e interpretar o mercado. Tá certo? Então se inscreva, o link tá aqui na descrição. Eu me despeço, desejo um ótimo final de semana a todos. Um abraço e até a próxima.